Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Espero não cansá-los, né? E, de alguma forma, fazer com que esse nosso encontro seja proveitoso. E, para que a gente não perca o precioso tempo, né, de vocês, vamos direto à nossa palestra, né? Trata da responsabilidade do corretor frente à documentação imobiliária. E, para instigar a todos, né, eu começo com uma pergunta que eu acredito que vocês já devem ter ouvido. Aí dos seus escritórios já ouviram isso? Nunca ouviram? Poxa, né? Mas, sim, ouviu. Ótimo. Alguém aqui nunca ouviu? Então... não deu tempo, né? Não deu tempo. Mas raciocinaram sobre a extensão dessa frase? A repercussão da resposta? Na verdade, ela traz, além do que o colega acaba de dizer, aí, de confiança total, né? Ela traz, no primeiro momento, da pessoa questionada, nós, né? Ela traz uma primeira resposta, que seria essa aqui. Né? Posso comprar? Ato contínuo, veja bem. O que significa essa frase? Alguém poderia definir? Não entendi, colega. Não depende? Há um depende, disse a colega. Cuidado. Nunca ter garantia de 100%. Nunca ter a garantia. Não seria uma resposta, porque, veja, quem está sendo instigado ou questionado somos nós, né? Não seria uma resposta do gênero, não faço lá uma grande ideia? Ou, né, deixa eu dourar a pílula que talvez ele engula. Correto? É isso? Por aí, não é? E veja bem, porque se a resposta fosse positiva, você diria sim. Mas o estado de preservação, o sentido de autopreservação, impõe a um veja bem. Pois não? Eu gostaria que o colega voltasse, eu vou pedir para o colega, num determinado momento, repetir exatamente essa pergunta, tá ok? Ela não cabe ainda, não. Ainda não é nesse momento. Mas eu preciso dela. Bom o colega ter falado. Nesse mesmo, né, a mesma pergunta, poderia ter vindo com essa resposta. Não poderia? Qual que é a diferença de uma e da outra? É um problema de sinal gráfico, né? Mas, na verdade, eu não reúno total condição de responder a pergunta. Nesta, eu estou advertindo a quem está perguntando, olhe bem, veja bem, eu acabo de dizer que tem um problema. E por que tudo isso, colegas? Não erre? Não, mas é o seu cliente, comprador. O produto do seu trabalho nesta questão que eu estou colocando será a sua comissão. Naquela primeira, quando ele perguntou, posso comprar, com sua graça? Posso comprar, Jaime? Aí você, veja bem, com reticência. Não, como é que o comprador vai te enganar? Como é que o comprador vai te enganar? O comprador? Ou ele tem dinheiro ou ele não tem dinheiro. Sim, mas eu posso me enganar. Espera. Então, espera. Calma um pouquinho. Segura a sua resposta aí, porque ainda não é isso. Então, naquela primeira, na verdade, eu não sabia a resposta, ou não possuía toda a informação, e nesta aqui, eu estou afirmando, olhe bem. Também, só estou sendo um pouco mais incisivo, mas estou dizendo que há um problema. Se você olhar bem e achar que dá para superar o problema, problema seu, né? Mais ou menos por aí. Mas por que tudo isso?
Fugir da quem disse? Fugir da responsabilidade. Você vê que quando for para entregar, o colega lá apontou, foi ele que disse, se é certo ou não, problema dele, né? Responsabilidade dele. Quem mandou responder, não foi isso? Olha, nós estamos começando a entender o que é essa tal de responsabilidade, por que ela nos pega. E essa responsabilidade, a gente, para entender alguma coisa, se não tem, eu sempre me valho de um bom dicionário, ou pelo menos um dicionário, todas as vezes que eu tenho alguma dúvida. Então eu perguntei para o Roais o que é responsabilidade, e ele definiu como sendo a obrigação de responder pelas ações próprias ou dos outros. É o caso, por exemplo, do pai, que responde pelos atos praticados por seus filhos menores, do empregador pelos seus prepostos, e vai por aí afora. Caráter ou estado de quem é responsável. E uma rúbrica jurídica, né? Dever jurídico resultante da violação de um determinado direito, através da prática de um ato contrário ao ordenamento jurídico. Me parece que aí agora começou a pesar um pouco mais. Lembra a pergunta base? Posso? Aí, quando a responsabilidade aflora, né? Quando ela nos adverte que cuidado com o que você vai responder. Por quê? Dependendo da resposta dada, você pode causar um prejuízo a alguém. E se causar prejuízo, a lei diz que você paga. Simples assim. Ok? Então a coisa ganha uma outra conotação. Bom, prosseguindo. E como é que a gente tem que saber? E aí, só um parênteses, a gente até abordou isso em outras situações, né? Será que é direito mesmo que esse camarada está falando? Né? O que essa pessoa está me cobrando? Você tem que me fazer tal coisa. Se tem que fazer alguma coisa, deve ser obrigação daquilo a que a gente está impondo e, com certeza, deve ser direito de quem está exigindo. E aí um exercício rápido, né? O Código de 1916, revogado pelo Código Civil de 2002, ele tinha lá no artigo 75 uma definição de direito. Ele dizia que, se é direito, tem que existir uma ação judicial que assegure esse direito. Como, por exemplo, né, o direito de pagar. Aí pergunto, pagar dívida é direito ou é obrigação? Obrigação. Ou é direito ou é obrigação? Obrigação, todos obrigação. Alguém disse direito. Quem disse direito? Quer mudar de opinião, colega? Só você certo e todos errados? Vai ficar no direito. Isso é uma pessoa de opinião. Né? Olha, veja bem. Pode levantar o braço, colega? Só ele, hein? É direito, hein? Todos dizendo que é obrigação. Aí tem dois. Aí o colega já... Hã? Não. Ou é direito ou é obrigação. Tá? Vejam bem, colega. Veja bem, colegas. Se é direito, diz a legislação, muito embora o Código em vigor de 2002, né, a Constituição Civil não traga essa previsão do artigo 75, ela não traz do artigo 75 do Código 16, mas para entender se é direito realmente, a minha pergunta feita, se pagar é direito ou obrigação, basta questionar o seguinte: se eu tenho o dever de pagar e o colega Jaime o de receber, eu presumo que eu chego lá, Jaime, vim lhe pagar. Ele vai receber, correto? E se ele falar, não vou receber, o que eu faço? Azar meu? Mas não é direito meu? Se é direito, veja o que eu estou querendo passar, né? Se é direito de alguém, deve existir um jeito de eu obrigar o Jaime a receber. Pego lá 2 armários, bem mais fortes que ele, né? Fala agora que você não vai receber, correto? Não, aí eu vou aí eu vou acabar caindo lá no Código Penal, que diz que, se eu usar arbitrariamente as minhas razões, eu acabo violando o direito dele. Caramba, que imbróglio danado. Afinal de contas, tem como obrigar o Jaime a receber? Tem, claro que tem. Porque senão não seria meu direito. Eu não quero ficar ligado com uma dívida eternamente e toda vez que ele passa por mim, olha o cara que me deve. Poxa, 10 anos isso, 20 anos ele falando a mesma coisa, já não aguento mais isso. E não tem como obrigar a receber. Existe sim. Claro que existe.
Se pagar é direito, tem que ter uma ação que assegure esse direito. A ação é a consignação em pagamento, em que eu vou ao juiz e digo, olha, eu devo para o Jaime, já tentei pagar e ele não quer receber. Aí o juiz, tá bom, deixa aqui depositado judicialmente o valor, que eu vou chamar o Jaime aqui e perguntar por que ele não quer receber. E aí o Jaime vai ser chamado lá, intimado, mas ele é obrigado aí? Não. Mas a ausência dele, o juiz vai dar uma sentença dizendo, olha, sua dívida acabou, você não deve mais nada para o Jaime. Ponto final. E o dinheiro? O dinheiro fica lá, o dia que o Jaime quiser pegar, ele vai buscar. Pronto, então é direito realmente. Ok? Bom, mas toda hora é direito? Como é que funciona essa? O inquilino, ele tem dever ou tem direito de pagar o aluguel? É direito e dever? Não tem. Ou é direito ou é dever. Os dois juntos, eles não coabitam. É um casamento que não deu certo. Direito e dever nunca caminham junto. Direito é direito e dever é dever. Ok. Agora, nós temos um probleminha também com o exercício desse direito. E aí vocês, especialistas em contratos de locação, que são, devem conhecer isso aí. Eu, administrador ou locador, tenho que pegar o aluguel lá no imóvel ou ele tem que trazer para mim? Depende do... Eu olhei lá no contrato, não está escrito nada. E aí, o que eu faço? Ele tem que ir até o escritório? Não. Quem vai buscar? O dono da casa vai buscar? E aí, como é que vai ser exercido esse direito, esse dever de pagar? De novo, nós precisamos ter um cuidado na elaboração do contrato, porque as dívidas, elas são classificadas quanto ao pagamento com a seguinte característica: ou a dívida é quesível ou ela é portável. Se a dívida for portável, o devedor tem que levar ao domicílio do credor. Então, quando a gente coloca lá no contrato uma cláusula dizendo assim, o aluguel deverá ser pago todo dia 10 no escritório da imobiliária. Onde é que essa obrigação vai ser cumprida? No escritório. Logo, ela é uma dívida portável. Por ignorância, por economia, ou por desconhecer, eu não coloquei nada. O locador vai ter que buscar esse aluguel lá no domicílio do locatário, se não constar nada no contrato, porque a dívida é quesível, reclamada. Esse é o cuidado. E por que é importante saber isso? Porque, dependendo de como ela pode ser exigida, constitui o momento de exercício do direito. Se eu tenho uma dívida quesível, eu sou locatário, e minha dívida é quesível, e o aluguel tem que ser pago no dia 26, eu fico lá no meu imóvel esperando que o locador venha buscar o aluguel. Se ele não aparecer no dia 27, eu tenho o direito de me desobrigar. Eu entro com uma consignação no dia seguinte. Vamos pegar outro exemplo. A dívida era portável. E aí o inquilino não levou o aluguel lá na imobiliária. No dia 27, a imobiliária entra com a execução. O despejo por falta de pagamento, o que quiser. Mas no dia 26... ele tinha que ficar esperando. Cuidado também, porque agora, com o advento da internet, há uma alteração com relação aos horários de pagamento e vencimento de obrigação. Se eu coloco lá no contrato o vencimento no dia 26, no horário bancário, 16 horas, 16h01, melhor dizendo, a dívida está em atraso. Se eu não coloco nada, eu posso pagar via internet 23h59 do dia 26. Então, cuidado, por quê? Porque se de repente você exigir de alguém o cumprimento de uma obrigação não vencível, ou não vencida, melhor dizendo, você pode incorrer no tal do dano moral, na cobrança indevida. Coloquei lá no meu contrato, pagável no dia 25 via boleto. Tá? Dia 26. Hoje, 18 horas, caramba, esse cara não vai pagar, eu estou precisando de dinheiro. Ô fulano, você vai pagar? Cobrança indevida. Porque ele podia pagar na internet até 23h59. Então, cuidado na elaboração do contrato para responder esse quesito, né, de direito de pagar. Consequentemente, respondemos o seguinte: direito de cobrar. Quando? Quando a dívida venceu e o devedor não fez o pagamento.
Ok? Então, esse é um cuidado só a ser tomado para que a gente não comece a criar a consequência da responsabilidade, que é indenizar pelo dano causado. Todas as vezes que pratica um dano, nasce o direito do lesado em acionar o causador, o lesionador, em danos morais. E danos morais repercute exclusivamente no patrimônio do causador do dano. Uma canelada que eu dei no colega aqui, além de eu responder lá pela lesão, ele vai me acionar e falar para o juiz, eu quero dar uma canelada nele também? Não. Olha, a canelada doeu R$100, é isso que eu quero. Indenização. Não tem como falar quanto vale a dor. A dor vale, a gente costuma até brincar que qualquer dor ela vai refletir na parte mais dolorida do corpo humano, o bolso ou a bolsa. Ela bate sempre aí. Batida de carro, dói onde? No bolso. Tá? Ok? Prosseguindo. No caso do objeto do nosso encontro, né, o que aconteceu? Com o advento do Código Civil de 2005, criou-se um capítulo especial para tratar das responsabilidades do corretor, entendendo aí o corretor de imóvel como corretor de seguro também. Tá? Então, ele está classificado, né, está inserido no Código Civil de 2002, que é a Lei 10.406, na parte especial, livro 1 do Direito das Obrigações, título 4, das várias espécies de contrato, e o capítulo 13 da corretagem. Tanto faz a corretagem imobiliária quanto a corretagem de seguro. A título de recomendação, se vocês não tiverem ainda acessado ou lido, é bom ter no bolso lá um Código Civil, são só 2.046 artigos. De vez em quando não tiver o que fazer, dá uma olhadinha. Porque ele disciplina tudo aquilo que a gente pode, deve e não deve fazer, desde o momento que nasce, que vem aqui para esse mundo terreno, até o momento que parte. Então, vai do nascimento à morte, ele disciplina tudo o que acontece. Então, se tem alguma dúvida, dá uma lidinha no Código Civil. Ah, mas eu não sou advogado. Tudo bem, não precisa ser advogado. Está escrito lá, leia. O que não entender, pergunte para alguém que sabe. Mas, pelo menos, leia. Vale a pena ler. Ok? Bom, especificamente sobre a regulação da atividade de corretor, nós vamos encontrar no artigo 722 a 729 do Código Civil. E aí começa o nosso grande problema. Né? Por que grande problema? Porque primeiro precisa definir qual é a atividade do corretor. Ah, o corretor é aquele que é inscrito no CRES, etc., ou inscrito lá no Conselho de Seguro, sei lá como é que chama, e vai por aí afora. Né? A SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, né? Mas ele tem lá uma credencial, coisa que o valha. Né? Bom, mas diz o artigo 722 que será atividade de corretor todo aquele que não estiver ligado a uma outra pessoa por um mandato, uma procuração, porque senão ele será procurador, e os atos que ele praticar, ele faz em nome e por conta da pessoa. O procurador, como, por exemplo, o advogado, ele simplesmente faz em nome do fulano lá que deu a procuração para ele. Então, quem ganha processo não é o advogado, quem ganha processo é a parte. Quem perde processo também não é o advogado, é quem era o titular do direito. O advogado é só um instrumento. Bom, diz mais ainda, que não pode estar ligado por uma prestação de serviço, não pode ser um preposto, né? Ou qualquer outra relação de dependência. E que se obrigue com uma segunda pessoa, a obter um ou mais negócios segundo instruções recebidas. Então, eu quero comprar uma casinha amarela com bolinha e portinha de mesma cor. Aquele que aceitar esse encargo e se empreender energias para suprir essa minha necessidade, estará praticando uma atividade de corretagem. Se ela é lícita ou ilícita, depois é o conselho que disciplina, o exercício legal da profissão, etc. Mas a atividade foi de corretagem. Então, não dá, não, eu comprei porque você me pediu. Se tiver essa característica, pronto, era atividade de corretagem, até para a caracterização da atividade do exercício legal da profissão. Mas não é o que interessa para a gente, porque todos nós somos habilitados para exercer essa profissão. Né? O artigo 723, aí ele já começa a dizer como é que nós devemos trabalhar.
Então, ele estabelece uma condição. Você é corretor? Ok. Respondeu sim ao 722, agora você tem que saber o seguinte, você tem que praticar a sua atividade, é obrigado, não é faz se quiser. Não, você é corretor, então você é obrigado a praticar a sua atividade com a mediação, com diligência e com prudência. Ok. Então, a mediação, você tem que ser diligente, esgotar ou buscar todas as informações que se façam necessário para a conclusão do negócio, com prudência, então não pode ser aquela atividade temerária, acho que vai dar certo, então vamos que vamos. Aconteça o que acontecer. Não é por aí. E o mais importante, né, fundamental, que é o que caracteriza efetivamente a responsabilidade. Prestar ao cliente espontaneamente. Ah, não me perguntou, eu não falei nada. Errou, acabou de errar. É prestar a informação espontânea. Não precisa perguntar, olha, o negócio está assim, assado, etc. Poxa, mas eu nem te perguntei. Sim, mas eu sou obrigado a falar. Sou obrigado a te informar em que pé está andando a coisa. Quais são os riscos que estão acontecendo. Porque se assim não proceder, ele traz para as costas, ou ela, né, toda a responsabilidade por eventuais prejuízos. Porque aí o 723, não satisfeito em dizer como é que a gente tem que atuar, e fundamentalmente com essa situação espontânea, aí dá qual é a consequência. Se você não agir assim, parágrafo único, responderá, por perdas e danos. E entenda que perdas e danos é tudo aquilo que perdeu e o que razoavelmente deixou de ganhar. Hein? Era um imóvel, por exemplo, que um camarada pretendia colocar um empreendimento, construir 10 torres, etc. Quanto é que ele deixou de ganhar pelo negócio que você causou prejuízo? Você vai pagar aquele empreendimento que ele não pôde concluir. É exatamente essa extensão das perdas e danos. E mais ainda, ele prestará, ainda de que maneira? Espontaneamente, esclarecimento acerca da segurança ou do risco do negócio, das alterações de valores, fatores que possam influir nos resultados da sua incumbência. Ou você pode procurar um imóvel para mim, quero colocar 200 torres, mas, olha, tem que ter toda a infraestrutura, etc., não pode ter N problemas, e lista lá os problemas. Aí, daqui a algum tempo, você volta, encontrei. Aí o camarada começa a empreender lá e recebe lá uma intimação da prefeitura, escuta, aí você não pode fazer tal coisa, não, porque não tem acesso, porque não tem rua, porque não tem sei lá o quê. Quem é que vai responder por isso? Aquele que ele contratou. Aquele quem? O especialista. E o expert, que é o especialista na atividade imobiliária, somos nós. Não dá para procurar quem foi. Eu contratei você responde por isso. Desempenhou tudo aquilo que estava previsto lá no código? Sim. Ok, resolvido o problema. Não desempenhou? Sinto muito. Aliás, ninguém vai dizer sinto muito. Vai ser pague muito, na verdade. Porque tudo que o camarada perdeu e o que ele razoavelmente deixou de ganhar. Veja a extensão da coisa. É só ele provar o tamanho do prejuízo. A conta ele sabe para quem manda. Ok? Pois, desculpa. Não, uma preocupação. Pois não. É Santos, né? Eu sou corretor. Pois não. No caso do empreendimento, o senhor disse aí, né? Que são valores assim altíssimos, né? Considerado, né? De investimento. Então, o corretor ele vendeu uma área, depois que a construtora foi fazer todo um trabalho, né? De análise, pesquisa, identificou que naquele terreno tem uma contaminação no solo. Então, ele não pode construir aquele empreendimento. Como é que fica essa situação? Você quase consulta, hein? Não, veja bem, vamos também... a intenção não era assustar todos vocês, muito pelo contrário. Agora, se é informação que você deveria ter levantado para prestar
a quem lhe impôs esse encargo, aí você responde. Se essa é uma informação que há 30 anos atrás, aquilo foi um aterro, que fizeram isso, fizeram aquilo, e não há registro disso, você não pode ser penalizado dessa situação. Mas você tem informação, por exemplo, o local era um lixão que foi aterrado, etc., e esqueceram, e aí agora, Mauá da vida, condomínio em cima, etc. Aí sim é algo que o camarada vai responder. Se ele omitiu essa informação para poder dar certo o negócio. Lembre-se que lá no capítulo de 723, ele chama a atenção para o seguinte: você tem que espontaneamente informar os riscos do negócio. Quais riscos? Aquilo que uma pessoa especialista como você tem obrigação de saber. Mas peraí, alguém me contratou para vender um imóvel. Aí nós vamos chegar daqui a pouquinho nesse ponto. Talvez eu consiga responder com mais propriedade do que você quer saber, tá ok, Santos? Se não responder, você volta à cobrança. Aproveitando a observação do colega aí, a questão do... o senhor trouxe à baila aí a questão do desconhecimento, que pela lei, por exemplo, você não pode alegar desconhecimento. O senhor deu um exemplo aí oportuno de uma situação inédita, né? Que amplamente a sociedade desconhecia o que houve há tempos passados e não há registro disso. Então, não se enquadraria esse desconhecimento nessa situação específica? Sim, você não é obrigado a ser um adivinho, vamos deixar claro a coisa. Tá? Você não tem que ter uma bola de cristal. Mas quando nós estivermos falando aqui em captação, que é o ponto logo em seguida, aí talvez eu responda a situação. Mas aquilo que normalmente se sabe, e imagine que esse empreendedor não é aqui de São Paulo, o camarada veio lá do Amazonas. Então, ele não conhece a nossa realidade. Só que eu estou aqui há 50 anos. Eu conheço. Eu sei tudo que existia aqui. Ou presumo que eu deveria saber. E aí eu vou responder por isso, tá? A responsabilidade é do corretor, né? Se isso pode acontecer, ser o processo inverso. Como? A responsabilidade do comprador? Mas sobre o quê? Sobre a compra porque você está vendendo para ele, no futuro ele pode cancelar a venda. Não, mas isso é resolvido fácil, né? O nosso código diz, e você, ainda até o regulamento interno de vocês, o código de ética e procedimentos, diz que se o negócio for desfeito por condições que você não atuou, você vai receber a sua participação. Não é nada, então, a sua participação comissionária. Você não vai perder esse trabalho. Então, se fatores, até tecnicamente chamados de endógenos ou internos, né, não interferiram no negócio, o fato, bom, pensando bem, agora eu não quero mais aquilo, não desobriga o camarada de indenizar o teu trabalho feito. Então, existe. Seria essa a pergunta? Ok. Bom, de onde será que o legislador civilista, né, de 2002, né, buscou esse negócio, hein? De onde ele tirou esse monte de coisa aí para assustar a gente, como disse o colega Santos lá? Na verdade, colegas, o legislador não tem bola de cristal, né? Tanto é que a pergunta que eu faço, né? Qual teria sido a inspiração do legislador pátrio para ter inserido essas previsões no Código Civil? Ou bolinha de cristal, deixa eu dar um susto nos corretores, porque são muitos corretores, afinal de contas. O que será que foi? Na verdade, está mais perto da gente do que a gente imagina. Está aqui, ó. Está na resolução CONFES 326 de 92, que estabeleceu o nosso Código de Ética. 92. O Código Civil é 10 anos depois. E lá, no nosso Código Civil, tudo isso que está lá no 722, 723, está na parte do Estatuto, do Código de Ética nosso, que trata das obrigações do corretor para com a classe, para com os colegas, para com os clientes, e quais são as condutas não queridas e proibidas. Aliás, até a mesma redação do que está no Estatuto e nessa resolução está no Código Civil, inclusive as mesmas palavras. Então, veja que a coisa não dá para alegar, é o Código Civil que trouxe uma inovação. Sempre esteve aí. Esse risco que a gente está tratando agora, ele sempre existiu para quem exerceu a corretagem com imprudência. O profissional responsável, prudente, etc., ele nunca teve dor de cabeça, nem nunca vai ter.
E tudo isso é para quem deixa de seguir as normas estabelecidas pelo Código de Conduta do próprio Estatuto da nossa. Que a primeira coisa, para pegar a carteirinha, nós não juramos lá submissão ao Código de Ética? Foi ou não foi? Para pegar a credencial, a nossa habilitação foi isso. Diga, colega. Não quero aqui, na verdade, entrar na questão do conselho, até porque seria antiético da minha parte, mas vale dizer que não houve, então, uma inovação nessa redação, né? Não. Na verdade, o que se colocou foi, precisava no Estatuto Civil, o Código Civil é um estatuto do ser humano, né? Tudo que pode ser feito pelo ser humano, desde que nasce até que morre. Faltava, nesse estatuto, ter lá. E quanto à atividade de corretagem? Tanto é que o Código Civil não fala no corretor de imóvel. Ele fala da corretagem. E corretagem nós temos de imóvel, temos de imobiliária, temos a corretagem da Bolsa de Valores. Todos os corretores, todos aqueles que praticam negócio para outrem, que não são mandatários, que não são empregados, que não são prestadores de serviço, exercem a corretagem e respondem desse jeito. É que o nosso Código de Ética do Confesse, ele, desde 92, já dizia como fazer, quando fazer, e se não fizer, as condutas serão analisadas e classificadas entre graves e leves. Certo. E as graves vai até a exclusão do quadro de inscritos no Conselho. Tá ok? Então não houve inovação nenhuma. Na verdade, o Código copiou. O legislador pátrio é que copiou do que já estava em vigor. Ok? Bom, só concluindo, né? Aquelas condutas não queridas do nosso Código trazem como consequência uma advertência verbal, uma censura, uma multa, suspensão do exercício e até o cancelamento da inscrição. Como todos nós já sabemos que isso acontece. No nosso Código Civil, ele só diz o seguinte, não fala nada disso. Você causou prejuízo? Perdas e danos. Só. Simples assim. Causou prejuízo. Tinha que fazer a coisa certa. Não fez? Responde pelos prejuízos causados. Os danos materiais, danos morais e aquilo que razoavelmente deixou de ganhar com o negócio que você atrapalhou. Eventualmente tem atrapalhado. Ok? Bom, chegamos então na esperada documentação imobiliária. E o que é documentação? Para que a gente possa entender. Então, documentação é, primeiro, reunião de documentos com o propósito de esclarecer ou provar alguma coisa. A documentação de um processo policial. Todas as provas conseguidas, formadas, que conseguem provar que houve um delito, quem foi que praticou, como é que foi feito, em que circunstâncias. A documentação de um processo judicial. Todas as provas, todos os documentos capazes ou que possibilitam que o juiz, que é quem tem o poder do Estado em decidir no litígio, diga se o direito é de um ou do outro. E vai por aí afora. A documentação imobiliária é tudo isso referente a um imóvel ou a uma edificação. É simples assim a coisa, né? Bom, simples, realmente simples. Por que será que a gente escuta isso, né? Todas as vezes que eu intervi em um processo de compra e venda, o banco exigiu mais do vendedor do que do comprador. Pode repetir? Por exemplo, o banco ele vai ser o agente financeiro. Uhum. A partir do momento que ele emprestou o dinheiro, ele é o dono do imóvel. Você vai pagar para ele. E se esse imóvel não tiver com o documento em ordem, o vendedor não apresentar tudo certinho, o banco não vai dar o dinheiro para financiar. Na verdade, como é que você chama, colega? Petrus. Desculpe? Petrus. Na verdade, só temos um problema de nomenclatura. Tá? O banco ele não é o dono do imóvel. Ele só pega o imóvel como garantia do financiamento. Isso. Tá? É praticamente então, o dono. como ele vai dar dinheiro para uma pessoa que se compromete daqui a 30 anos devolver aquele dinheiro para ele? E o banco precisa ter um mínimo de garantia. O que ele faz? Ele pega o imóvel como garantia. Por isso que ele exige a documentação perfeita e atualizada do imóvel, porque é ela que vai dar lastro para o empréstimo. Tanto é que no financiamento imobiliário tem fiador. Por que será que não tem? Porque a garantia é o imóvel. É só por isso.
Falei, caramba, eu fui pegar R$100 no banco, ele pediu para levar um fiador com o imóvel, com a mulher assinando junto, um monte de coisa. Comprei uma casa, ele não pediu fiador? Claro. Você comprou uma casa que vale 200, ele te financiou 50, ele tem 4 vezes a garantia. Ou normalmente é por volta de 2 vezes, qualquer coisa em torno disso. Mas ele exige fundamentalmente a perfeição da documentação do vendedor, porque ele vai receber o imóvel como garantia do financiamento. E ele só vai se apropriar desse imóvel no caso de um inadimplemento. Não pagou, aí ele toma. E do comprador, o que ele pede? Ó, a prestação é de R$100, prova que você pode pagar R$100 e está bom. E parou por aí. Né? Conseguiu o encargo da prestação, se enquadra no orçamento dele, para o banco está satisfeito. Junta 2 lá, 2, 3 para pagar e pronto, para compor a renda. E também faço isso. O banco é bonzinho para o comprador, porque ele não tem risco nenhum, só por isso. Ok? Mais ainda. Então, a resposta aí que o colega já deu, o colega Petros já havia falado, né? Captação. E aí onde entra talvez o nosso maior problema, né? Porque eu tenho certeza aqui que cada um de nós deve ter a sua cartela de potenciais clientes, né? A sua carteira, melhor dizendo. Então, entra um determinado imóvel e fala, puxa, isso aqui eu vou me oferecer lá para o Avedis, né? Porque é o perfil dele, ele é um investidor, tal. Puxa, isso pode interessar para ele. Não, esse aqui tem a cara do Petros. Né? Aliás, é o que faz com que a gente sobreviva. Né? É você ter a sua carteira de potenciais compradores e, de repente, você começar a juntar essa característica dos compradores com os imóveis que você consegue captar. Bom, na captação, alguns cuidados a gente obrigatoriamente tem que ter. Quais seriam fundamentalmente esses cuidados? Primeiro, a origem do bem. Então, não basta, puxa, em tempos tão bicudos, se eu começar a fazer muita pergunta para o vendedor, ele acaba não deixando o imóvel comigo. Eu acredito até que, por prudência, você deveria correr esse risco. Para depois você não indicar lá para o Petros alguma coisa que ele volte. Poxa, mas achei que você me tinha em outro critério. Olha o abacaxi que você me passou. Se é que ele não vai te mandar a conta, hein? Se ele só te der uma lavada, lucro. Mas ele pode te dar uma lavada e com a conta. E aproveitando, está aí, ó, a conta eu perdi. Né? Ok? Bom, então, cuidado. Primeiro, a origem do bem. Segundo, a documentação mínima inicial. E para você pegar aquele potencial imóvel e oferecer para um cliente da sua carteira, não se esqueça que aquela função social nossa, do corretor, né, que é de juntar sonhos, né, ou poder realizar sonhos da casa própria, etc. Então, de repente, você levar para uma pessoa, olha, resolvi o teu problema, você não tem mais um sonho, agora você vai ter um pesadelo. Olha o tamanho do abacaxi que eu estou te levando. Poxa, você vai conseguir arranjar dor de cabeça para você, porque fatalmente o que ele tiver de problema ele vai descarregar em você. Isso é simples, né? Bom, documentação mínima. Se o camarada que está lhe oferecendo tem capacidade de disponibilizar aquele imóvel, ou seja, como é que aquele imóvel é do vendedor? Para que você não incorra o risco de despender energia, gastar alguma coisa e... Então, uma matrícula de imóvel, acho que é o primeiro passo. Até para você ver o tamanho do problema. Poxa, mas uma matrícula custa 30, 50 reais, a coisa que vale, né? 40? Pô, ótimo. Esse é o ônus que você tem para começar a trabalhar. Porque, senão, você vai acabar gastando muito mais, vai perder um cliente da tua carteira, se você não tomar esse cuidado. Você só vai apresentar isso para o teu cliente se você tiver certeza do negócio. Não esqueça que o cliente vai te fazer uma perguntinha daqui a pouco, novamente. Ok? Característica do vendedor. O camarada que está te oferecendo, qual é a condição, qual é a relação dele com relação ao imóvel? Olha, eu sou o dono do imóvel, só estou esperando o meu pai morrer. Não vai entrar numa dessa que você vai jogar dinheiro fora. Né? Vai ver que o pai é mais novo que ele, até pronto. Aí não tem chance. Então, são alguns cuidados que eu estou só chovendo no molhado, né? Os colegas conhecem muito bem tudo isso, mas são cuidados que, obrigatoriamente, tem que ter, pensando fundamentalmente nas suas responsabilidades.
Porque cada uma das perguntas não feitas nesta fase, você vai ter que responder para o teu cliente comprador. Quando ele perguntar, e a documentação, o que você fala para ele? Puxa, não olhei nada, acho que era melhor ter olhado. Hein? Estou vendo. É o veja bem da resposta inicial lá. É o veja bem. Não, calma, você gostou? Eu vou ver. Você acabou de falar com o camarada, não fiz nada até agora, estou perturbando, tomando seu tempo. Pô. Você vai perder o teu cliente, com certeza, por conta de algo inicial que você deveria ter feito. Era o mínimo, o teu esforço mínimo. Avaliação do negócio proposto, né? Meu terreno vale 1 zilhão. Não saia por aí oferecendo algo que não tem. Porque aí você vai se queimar profissionalmente. Mas como é que você está me oferecendo um negócio desse se você sabe que não vale? Então nem pegue. O que o dono acha que vale a coisa tem um tamanho. O que efetivamente vale, que vai justificar o seu trabalho, é outro muito diferente. Então, aquela avaliação do negócio, eu quero isso, eu quero, se não for à vista, em dinheiro, em verdinha. Pense bem o tipo de negócio, porque é isso que você vai fazer propaganda e é isso que você vai responder para o seu cliente. Então, aí efetivamente, Santos, é preocupante? É ameaça? Sim, porque você falhou na captação. É aquele princípio da agência de carro, ele ganha dinheiro na venda, não ele ganha na compra. Pô. Se ele comprar bem, ele pode vender como todo mundo. Se ele comprar mal, ele vai ter que vender mais caro e não consegue vender. O carro usado, fundamentalmente. Né? É simples essa mecânica. Né? Bom, documentos indispensáveis, eu digo isso lá para o fechamento, porque alguns realmente não há necessidade, nessa fase de exposição, de serem gastos. Né? Eventualmente, se quiser trabalhar com a segurança total, sim. As certidões. Né? Primeiro, as certidões. Puxa, cuidado com mudança de domicílio, notadamente certidões de protesto. Camarada tem lá 3, 4 anos em cada cidade. Hoje, os cartórios, na quase totalidade do território nacional, estão interligados. Mas ainda há cartórios de protestos não ligados na rede oficial. Então, confirme realmente o tempo que o camarada está dizendo que mora. Ah, eu estou há mais de 5 anos aqui. Qual foi a tua última cidade? Faça uma consulta lá, de repente ele deixou um rastro lá para trás. Um rastro que vai ter influência aqui com toda certeza. Tá? Execução fiscal. Na capital de São Paulo, ela é separada. Você pede lá uma certidão negativa de distribuição de feitos, ele só informa os feitos cíveis. As distribuições fiscais você tem que pedir em separado. E são situações que anulam o negócio e pode causar problema. Né? Trabalhista, então, nem se fala. A Justiça do Trabalho, muito embora exista, por exemplo, a legislação que disciplina as sociedades limitada, né? Diz que o sócio só tem responsabilidade sobre aquilo que ele prometeu para a sociedade, na trabalhista isso não funciona. Trabalhista desconsidera, vai uma reclamação trabalhista, vai na empresa, não tem patrimônio, não tem caixa, o juiz de imediato desconsidera a personalidade jurídica e busca dos sócios. E, se o sócio tiver transacionado um imóvel no período de trabalho, não é nem da reclamação trabalhista, é no período de trabalho que o camarada informa lá na reclamação, já é suficiente para anular um negócio, uma venda feita. A trabalhista, inclusive a Corregedoria dos Cartórios, está exigindo que os cartórios tirem também a trabalhista nacional. Uhum. E a gente vê por aí que muitos não estão tirando. Alguns proprietários questionam, mas eu tiro. Tá, tanto a nacional, que é a capital, como a... Uhum. Porque, às vezes, a empresa ela muda de um estado para outro. Tem um exemplo clássico aí na década de 90, 80, como é que chamava aquele consórcio do boi, né? Boi Gordo. A sede dele era na Rebouças e quebrou em Goiás. Por que será, né? Na semana que ele quebrou, ele transferiu a sede para Goiás. Aqui em São Paulo ela estava limpinha. Pode perguntar, colega. Professor, e nos negócios internacionais, como é que vivencia essa documentação, por favor? Que tipo de negócio internacional? O vendedor está fora do país. A documentação aqui, o imóvel está aqui. E se
o vendedor não tiver um problema que venha atingi-lo aqui? Na verdade, a lei ela é bastante clara com relação à anulação dos negócios e usa como marco o determinado tipo de ação e o ajuizamento em território nacional. Por exemplo, é considerado fraude a execução se você tem contra a sua pessoa distribuído uma ação de execução e você desfalca o seu patrimônio vendendo um determinado bem e não tem outros para cobrir aquela dívida. Então, essa venda será anulada. Então, essa legislação, tentando responder, se ela for no território nacional, aí se ela começar no exterior e vir a ser cumprida em território nacional, ela vai ter reflexo. Mas é sempre com a data de entrada no judiciário brasileiro. Tá? Ok? Lá atrás foi dito, foi passada a responsabilidade, vamos dizer assim, ao banco, essa verificação quando em caso de financiamento, por ser a garantia dele. Uhum. Eu sei que os bancos, por exemplo, não pedem hoje, muitos bancos, certidões. E não pedem e não verificam as certidões trabalhistas. Uhum. Então vamos dizer o seguinte, que eu vendi um imóvel, foi financiado por um banco qualquer, e em seguida aparece, já foi feito financiamento, já está tudo ok, e aparece um problema trabalhista e que fica caracterizada a fraude ao credor. Pois é. Embora coloquem essa responsabilidade no banco, no meu ver, vai recair sobre o corretor isso. Eu faço até uma pergunta seguinte. Você já viu o banco perder dinheiro? Vai cair em cima do elo mais fraco. Na verdade, vai cair sobre o especialista. Então, aquela história de a responsabilidade é do banco não existe. Não, mas qual a responsabilidade do banco? O banco tem responsabilidade. Aquela pergunta que teve anteriormente, no slide anterior, que foi mostrado... Por que o banco exige mais documentos do que do vendedor? E que a responsabilidade é dele porque ele é a garantia é dele. Na verdade, não gravei seu nome. Carlos Eduardo. Carlos Eduardo. Na verdade, o banco exige essas garantias do vendedor para ter um mínimo de certeza com relação àquele imóvel que ele vai receber por garantia antes, para poder liberar o dinheiro. Ok? Se o banco, e aí é um entendimento de cunho pessoal, se o banco descurar-se do cuidado de analisar as certidões e conceder o financiamento, ele vai assumir o mesmo risco que eu vou tratar daqui a pouco por ocasião da certidão. Daqui a pouquinho eu vou falar, aí a gente volto a te responder. Mas o banco não tem como, por exemplo, atuar no elo mais fraco se a documentação foi apresentada ou se essa documentação foi dispensada de apresentação. Aí ele assumiu o risco. Mas perante ao comprador, eu sou o responsável. Como perante o comprador? Não. Mas veja bem, você vai ser responsável se você tinha o encargo de analisar a documentação e uma documentação ruim ou não analisada, você disse que era boa. Aí você responde. Entendeu? Mas é que eu estou achando difícil essa situação do banco, por exemplo, não pedir a trabalhista, que é a que todo mundo, né, é a que todos temem, porque a trabalhista é a mais fácil de conseguir e a que mais problema dá. Pô, professor, eu gostaria de fazer uma colocação. Eu trabalho com financiamento, né, com a Caixa, e os bancos eles colocam uma cláusula lá no contrato que passa essa responsabilidade, tira essa responsabilidade dele, né? Que as pessoas que estão negociando, no caso aí vendedor e comprador, né, declaram que não tem nada, né, que venha a desabonar aquele negócio, né, que eles estão fazendo naquele momento. Então, quer dizer, mas e qual a garantia? Tá, o que impede de eu ter 500 protestos e você me perguntar como é que está teu passado financeiro? Eu falo, mais limpo que de santo. Então, mas por isso que eu falo que o corretor ele continua com a responsabilidade, né? O banco ele sai fora justamente quando ele coloca no contrato essa declaração. Mas veja, vamos por partes, espera um pouquinho só. Peraí. O banco, se esse negócio for desfeito porque o vendedor tem uma ação trabalhista lá, eu acho que naquela primeira fase, quando você levantou o imóvel
e o imóvel está certo, etc., a trabalhista está em condições de ser financiado, a trabalhista você já fez esse levantamento. E se no momento da transação você pegou lá a vintenária, não tem nada pendente, e você não pode ser responsabilizado por uma situação que venha acontecer no futuro. Se o banco aceitou com uma deficiência, ele correu o risco de ter dado dinheiro sem garantia nenhuma. Eu acho que não tem como penalizar o corretor numa situação dessa. Tá? A não ser que ele banco, né, queira correr o risco de aceitar qualquer transação sem documento. Aí me parece que o banco... O colega parece que tem uma informação aí. Pode ver. O banco não perde dinheiro, essa é a máxima, né? Alô? Pois não. É que a maioria dos bancos hoje, eles têm um departamento jurídico deles para avaliar a documentação. Por exemplo, o Banco Real, o Banco Itaú. A Caixa não. Mas a maioria desses bancos me chama... privados, eles têm o departamento jurídico deles para avaliar a documentação. Mas eu tenho a impressão, como você Caixa, chama? não, mas a Caixa tem, eles checam pelo sistema deles se tem problema trabalhista ou não. Então, mas aí não tem dispensa. Ele só deixa passar o que está limpo. Cabe o corretor tirar, como eu disse nesse instante. Eu tiro tanto local como território nacional. Veja bem, quanto custa uma certidão trabalhista? Me parece que é 5 e poucos reais. Eu acho que é uma economia não tão saudável de se fazer. Gasta os R$5, você fica tranquilo com relação ao momento do negócio. Tá? Bom, as certidões federais você pode, via internet, tirar, cíveis, etc. Né? Protesto de título é aquela situação do domicílio. Né? Então, nem todos os cartórios ainda estão interligados. Então, de repente, o camarada saiu do Sul, está aqui em São Paulo, e lá ele deixou um rastro bastante feio. Então, é bom tirar, tendo qualquer dúvida. Do imóvel, só um minutinho, colega. A situação anterior? Eu sou correspondente da Caixa. Pois não. E eu não vejo a Caixa, nos financiamentos, ele exigir nenhuma certidão. Eu não presencio isso daí. Pois não. Eu vejo que os vendedores e compradores ou imobiliária que providencia isso. No processo, essa documentação não existe. Ela não entra, não interioriza dentro da... E qual a garantia que ela tem? Não é a do imóvel? Garantia do imóvel, mas eu estou registrando um fato que, não sei outros bancos, mas na Caixa Econômica eu não vejo a presença dessas certidões. Então ela correria um determinado risco. Imagine de má fé, eu acredito até comprador... que por alguma razão ela seja privilegiada na execução da garantia, mas eu não presencio nem a documentação, nem cobrança, nem entrada desse documento. É um dado novo, realmente me surpreende. Colega aqui, ó. Obrigado. Eu entendo o seguinte: o corretor de imóveis ele é obrigado para com o cliente de conferir a documentação, se a documentação é boa e é saudável. Quanto ao banco, é um problema dele. Mas provavelmente, sim, eles façam essa pesquisa sem que haja tanto alarde necessário. Nós temos que nos responsabilizar perante o nosso cliente. Sim, perfeito. Então, feito isso, mesmo que se descubra um problema lá na frente, não é problema nosso. Está aqui, ó, a certidão está aqui. Isso que o cliente tem que ficar sossegado nesse sentido. Como é que você chama? Rodolfo, daqui a pouquinho você vai voltar a falar sobre isso, porque eu já tenho até algo que é um conselho que a gente está passando, de uma experiência vivenciada recentemente. Tá? Essa questão da responsabilidade e o marco. Mas é surpresa essa informação que o colega está trazendo aí de não exigir o documento físico, mas me parece que internamente ele deve fazer os seus levantamentos. Porque senão seria trabalhar com risco muito grande. Dar dinheiro sem garantia. Nada impede que comprador e vendedor combinem, se pactuem e passem um pepino para frente. Professor, pois não. Dá licença. Espera um pouquinho. Dá licença. Pois não. A Caixa tem um departamento especial que faz essa verificação da documentação.
Parece que tem um setor especial para fazer essa verificação. Talvez ela desburocratizando não exija o documento físico, mas ela levante. Porque seria absurdo imaginar que ela dá dinheiro sem garantia. A Caixa é um banco como outro qualquer. Perfeito. Né? É isso? Bom, voltando então. Matrícula do imóvel, a matrícula atualizada, para saber o quê? Qual é o histórico desse imóvel? Se aquele que está dizendo que é vendedor, efetivamente ele tem poderes para tal, até para que você não gaste energia desnecessária. Chega lá o pseudo-herdeiro e quer vender a cota parte dele, você vai jogar dinheiro fora. A matrícula está totalmente desatualizada, morreu 10 aí. Não esqueça que todo esse histórico vai ter que ser lançado lá e há um custo maior de tudo isso. São N sucessões não resolvidas e não regularizadas que terão que ser regularizadas para poder dar o negócio como bom. Mas aí eu pergunto, um negócio totalmente enrolado, sem documentos, sem histórico, vocês podem intermediar a venda? Quem disse que não? Mas quem disse que não? Claro que pode. Não tem documento. Não... Veja, convém fazer? Claro que não. Óbvio que não. Mas o que não pode ser feito é esconder essa mácula do comprador. Mas você chegar lá para o comprador, lembra lá quando ele chamar a atenção espontaneamente dos riscos do negócio. Ó, o cara que está vendendo diz que é o dono, mas ele é um poceiro. Quer correr o risco? Qual é o risco? Aparecer o verdadeiro dono e você perder tudo que você pagou. Ah, eu vou correr o risco assim mesmo. Tá bom, corra. Tá aí, como é que você chama, colega? O Antônio deu exatamente a chave. Não esqueça do contrato entre você e seu cliente. E neste contrato, declare tudo, ponto por ponto. Avisado que poderá responder, o vendedor poderá responder por evicção, ou seja, vai perder o bem para o verdadeiro proprietário. Mesmo assim quis. Pronto, você chamou a atenção, você cumpriu com o seu dever de informar dos riscos. Você não pode ser penalizado. Perdi. Eu te avisei. Você falou que queria do mesmo jeito. Tá bom. Azar seu. Por isso que o preço era bom. E vai por aí para fora, tá? Não esqueceram, então, das negativas municipais, etc., e, em se tratando de unidade condominial, uma declaração do síndico de que nada deve. Hein? Não esquecendo que, no caso das despesas ordinárias e extraordinárias de condomínio, aquele que levantar o bracinho na hora que perguntar quem é o proprietário é quem paga. Hein? O comprador é que paga as dívidas, se ele não descontar isso do vendedor. Hein? Que a hora que os prédios descobrir que vendeu e chegou alguém com dinheiro, ele chega lá com a conta. Tó. E você é que vai pagar. Não? Você não comprou, né? Pode ser para ela, então. Não, mas de repente você descontou do preço todo. O negócio era bom. Tá? Só não esquecendo que você precisa dessa condição. Aqui um outro problema bastante sério. Na compra à vista, o que eu peço do vendedor? Só o dinheiro, vai. Cheque. Puxa, cheque, aí começou o problema. Como é que eu vou levar uma mala de dinheiro? Vai dar trabalho para contar, leva o contador, etc. Não, eu vou trazer um cheque para você. Aí arrepiem-se. Por quê? No contrato, é normal, não é normal, né? Mas é encontrável 4 palavrinhas apresentadas 2 a 2 e separadas. Esse cheque é pró-soluto ou ele é pró-solvendo? Resolveu o problema. Cheque pró-soluto ou pró-solvendo? Resolveu o nosso problema. Sim. Precisamos saber o que é esse bendito pró-soluto e o que é esse bendito pró-solvendo. E não precisa fazer uma faculdade de direito para isso ou saber latim. Ou manda tirar do contrato isso. O cheque pró-soluto, ele é dado, ou a promissória pró-soluto, em pagamento. Significa, você dá o imóvel e recebe um monte de papel em pagamento. Se esse monte de papéis, né, cheques ou promissórias, não forem pagas, você desfaz o negócio? Não.
Você cobra o cheque, você cobra a promissória e o imóvel vai ficar com o comprador. Ele deu uma coisa por outra. Foi dado pró-soluto para o pagamento. Então, principalmente cheque pra, pro, pré. Aí a coisa é onde a gente encontra esses problemas. Já o cheque pró-solvendo é o cheque ou a promissória dada para o pagamento e só completará o pagamento quando ela for solvida. Então, se escrever lá no cheque ou no contrato, essa compra deu X de entrada e tantos cheques em pagamento, pode até escrever no bom português. Em pagamento significa uma coisa por outra. E você não pode desfazer o negócio. Você só pode cobrar o que foi dado em pagamento que não era bom, o cheque ou a nota promissória. Então, só um cuidado, que a gente já pegou vários casos, não foi um único, não, vários casos em que a gente tinha que, infelizmente, dizer, você tem que cobrar o cheque. Não, eu quero a minha casa de volta. Não vai ter. Você deu a casa e recebeu o cheque. É uma coisa por outra. Então, cuidado com relação a isso, que é muito normal a gente encontrar aí, talvez, até por uma fé, né? E só pode ser, o camarada bota uma expressão dessa, ou em latim, ou em português, e acaba criando relações jurídicas novas, que causam uma série de prejuízos. Tá? Na compra a prazo, né, tudo aquilo que o agente financeiro exigir, que é o banco, que é a Caixa Econômica, exija também se você estiver financiando. Óbvio, o mínimo, né? Faça um contrato em que o imóvel seja a garantia, em que você cede parte e não tudo, não transfere a propriedade. Senão, você vai acabar ficando na mão, caso não pague. Um problema, e aí alguém falou, eu só não lembro quem que eu fiquei de perguntar. Muito normal nas escrituras, ao final, o escrevente, né, inserir a seguinte declaração: o vendedor entregou todas as certidões, atestados, comprovantes, fotos de família, e o comprador as recebeu e deu por boas, levando-as consigo. Que coisa linda e maravilhosa. Morreu, botou dentro do caixão e lacrou o caixão. Não pode fazer mais nada. Ah, mas a certidão negativa não era tão negativa. Você recebeu, leu e disse que estava bom. E os cartórios, na sua quase totalidade, têm feito isso violando uma norma, que a lei de registro fala que o tabelião tem que manter esses documentos em cartório. Por quanto tempo, a lei não diz. O tempo que for necessário para que algum direito sobre aquela documentação possa ser questionada. Quando ele entrega para você, quem é que tem que guardar? Você, comprador. Só que ele não só entrega, ele fala que você leu e deu por boas. Se deu por boas, não pode ser questionada. Afinal de contas, o escrevente lá, o oficial de registro lá, ele tem fé pública. Você declarou para ele, são boas certidões. Não tenho nada mais a reclamar ad eterno. E quando eu as entrego lá no cartório, o cartório guarda. Aí eu posso delas reclamar. A vendedora apresentou as certidões, que ficarão arquivadas em livro próprio, pasta própria, coisa que o valha, em cartório. A qualquer tempo eu posso voltar lá e questionar a fidelidade de uma dessas certidões, se era uma certidão falsa, ou que, enfim, qual é a declaração que ela poderia conter e prejudicar o negócio. Só que os cartórios estão se livrando de manter isso em arquivo e transitindo a responsabilidade para as partes. E aí, adivinha o problema? Quem vai ser o primeiro a ser procurado? O especialista. Olha, o negócio lá, surgiu uma conta, apareceu uma execução, apareceu um processo daquela ação. O que eu faço? Você sabia? Pronto, já te chamou para o meio do rolo. E não raro os cartórios colocarem que, na certidão também, que toda a transação foi assessorada pelo senhor, senhora fulano de tal. Cresce número tal. Boa noite, professor. Meu nome é Antônio Laurindo. Com relação a essa documentação que os cartórios estão entregando para o comprador,
o comprador pode extraviar essa documentação, inclusive depois, sei lá, de 1 ano, 2 anos, você não tem como provar que entregou essa documentação. Talvez por isso os cartórios estão se cobrindo e colocando essa advertência. Não, na verdade, os cartórios estão se livrando de uma responsabilidade que é só deles. Eles têm que guardar. Quando eu te entreguei, o problema é seu de guardar. Você perdeu o documento, azar não fica seu. Com o comprador? Porque não, ele manda para o comprador. Normalmente fica o comprador. Não, ele entrega para o comprador, mas você tem que guardar um documento que é de responsabilidade do cartório. E para eu te entregar, eu não só entrego, como eu insiro uma declaração que você conferiu, que está tudo em ordem. Tem 15 dias que eu passei uma escritura desse jeito. Obrigado, só que eu chamei atenção para o meu cliente. Falei, você quer essa responsabilidade? Mas como é que é? Eu falei, tinha que ficar aqui no cartório. Você quer levar? Leva. Acho que não deve. Levou. Perdeu? Perdeu. Azar dele. Se ele quiser fazer um negócio imediato, ele vai ter que tirar tudo, etc. Ao passo que ele poderia usar a documentação que está no cartório. Infelizmente, é o cartório se livrando do problema. Pois não, colega. Dada a situação hoje, né, se durante a negociação, passando alguns dias, uma determinada certidão, há dúvida a respeito dela. Tá? Então, bom, para dirimir a dúvida, tem que levar no cartório. Agora, o cartório, nesse caso aí, ele poria um correto lá, uma rúbrica, ele seria obrigado a isso ou não? Se há dúvida, ele tem que ver que o tipo de... Ele teria que registrar a dúvida levantada. E se aquela dúvida... Ele vai perguntar. O cartório, na verdade, ele registra o que você declara. Ele não pode criar nada. A rigor, o cartorário devia chegar lá, fala, o que vocês querem? Eu quero isso, isso e isso. Então, ele, na verdade, como tem todo um formal lá, ele pega lá uma declaração padrão e diz que foi você que falou tudo aquilo. Mas essa dúvida que você levantou, olha, tem uma certidão aqui, ou você já resolveu lá antes, pediu um esclarecimento, se era, por exemplo, uma certidão do judiciário, é normal aparecer lá um determinado processo. Aí você pede uma certidão de objeto e pé. Então, o vendedor vai ter que apresentar daquele processo, que sai na certidão, uma certidão de objeto de pé, que é uma certidão tirada no cartório onde está correndo o processo, que diz qual é o objetivo daquela ação e em que pé está. E isso, se for uma mácula, ou ela invalida o negócio, ou você registra lá e condiciona na escritura. Certo. Se acontecer tal coisa, desfaz, pode ser feito. O cartório ele é obrigado a atender um pedido do comprador e vendedor. Sim. E dirimir a situação. Na verdade, ele não vai diligenciar. Ele não vai... Olha, realmente vocês estão falando que a autenticação não está legível, então eu vou pedir. Ele não vai fazer isso. Ele vai, devolva, me traga o documento em ordem. Mas, se for alguma coisa que você queira consignar, que será apurado se aquela autenticação é correta, e se correta, vale o negócio. Se não desfaz, por absurdo que seja, ele vai registrar isso na escritura e vai lavrar uma escritura com essa declaração de vontade. Está perfeito. Tá, obrigado. Okay? Acho que tem a colega ali. Pois não, colega. Boa noite. Boa noite. A respeito do cartório, voltando nesse assunto, quando o cartório se nega a pegar a documentação, eu tenho o direito de exigir dele que se meu cliente não queira ficar com a documentação, você levanta e vai embora. E deixa a documentação lá? Não, você levanta e vai embora, vai para outro cartório que faça o que você quer. Aquele cartório provavelmente não vai reconsiderar. Você levanta e vai para o cartório da esquina. Cartório de notas, qualquer esquina tem, e eles caçam, que eles vivem disso, de vender escritura. Sim. Se aquele cartório não faz o que você quer, vai para o outro. Ok. Tá? Obrigada. Você pode até falar, você vai ficar com o documento? Não vou. Então tá bom, tchau, passar bem. Acabou. Ok, obrigada. Okay. Eu fiquei com uma dúvida. Pois não. O meu cliente vai lá e quer levar as certidões. O cartório quer se livrar das certidões e ele quer levar as certidões. Pois não. Onde que o corretor, ou está a responsabilidade dele, do corretor, nesse... Porque o senhor falou que o primeiro a ser chamado é o corretor. Sim, mas neste caso específico, é chamado porque qual é o contato dele? É que eu pensei, como que vamos fazer? Um protocolo, alguma share isso daí? Não, na verdade, veja bem, o seu trabalho, em tese, ele termina quando você dá o ok, pode fechar o negócio. Já analisei toda a documentação, etc. Agora, então, como é que você pode fechar o negócio? Então, vou chamar o vendedor e amanhã nós vamos no cartório passar a escritura.
Ok? Você analisou toda a documentação, você disse isso. Se ele levou e depois uma certidão deu um problema, ou surgiu um processo, a certidão era falsa, o primeiro que ele vai procurar, quem foi? Quem foi que disse que a certidão era boa? Você. Aí você vai provar que você foi cuidadoso, foi profissional suficiente e apreciou toda a documentação, analisou, não teve dúvida. Pode fazer um documento entregando isso para o seu cliente? Deve. Infelizmente, fio de bigode não é mais a regra nos contratos. Bote por escrito. Analisei a documentação e está tudo em ordem. Certidões A, B, C, D, liste todas. Não pode ter preguiça. Teve preguiça, corre o risco de pagar a conta. Ok? Desculpa. Ela está primeiro. Pois não. Pois não, Santos. Professor, uma dúvida. O senhor falou que tudo pode ser vendido desde que seja esclarecido os riscos, né, e colocado em contrato. Agora, uma situação do imóvel que está sendo foi motivo de inventário, né, e está no judiciário. Esse imóvel ele pode ser vendido com compromisso de compra e venda e esses herdeiros, possíveis herdeiros, assinarem esse contrato, né? E a pessoa que comprou pagou por esse bem e tomou posse. Nesse momento, tira-se as certidões de todos esses herdeiros e, no momento de se passar a escritura, tira novamente as certidões? Não, há um risco, pera um pouquinho só, Santos, há um risco que a gente precisa esclarecer. Todas as vezes que alguém morre, todos os bens, dinheiro, conta, nota promissória, imóvel, carro, avião, tudo isso, a lei diz que vira um bem único, imóvel e indisponível. Perdão, indivisível. Uma coisa só. Junta tudo isso e diz, olha, esse bolo todo agora é uma coisa só. Então, não dá, sem uma autorização judicial, para tirar desse bolo indivisível algo para ser vendido. E por que não dá? Porque quando a pessoa passa dessa para uma outra, ele tem direitos e obrigações. E quem vai responder pelas obrigações não são os seus herdeiros, e sim o patrimônio que ele deixou. Então, enquanto não apurar o quanto sobrou, que é o que vai para ser dividido, não pode ser tirado nada. Então, de repente, deixou um belo acervo, né, com vários imóveis, e o juiz chega à conclusão que, se tirar um de lá, ainda sobra bem para pagar as despesas, o juiz até autoriza através de um alvará judicial. Qualquer outra transação feita, como, por exemplo, um contrato particular, em que todos os herdeiros assinam, tudo lindo e maravilhoso, corre-se o seguinte risco, de que aquele bem vai ser usado para pagar a dívida da sucessão. E aí, aquele que comprou um pedaço de papel sem valor legal nenhum. Tá? Mas, digamos que queira correr esse risco, e aí é um risco bastante sério, porque você não sabe há quantos anos o inventário. De repente, o camarada deixou um monte de multas aí, executivos fiscais, e as fazendas vão cobrar. A Fazenda Municipal, Estadual e Federal vai cobrar. Cobrar de quem? Do acervo. Então, comprar bem em inventário, sendo inventariado, aí tem que tomar um cuidado ainda maior. Não só todas aquelas escrituras. Alguém que saiba como funciona a sucessão, e aí teria que ser um advogado, deve avaliar se realmente vai sobrar alguma coisa daquele patrimônio. E aí sim fazer o negócio. Porque herdeiro quer dinheiro, não esqueça disso. Ele vai falar que a coisa é boa, mas de repente pode não ter nada para ser passado. Tenho a colega aqui, ok, Santos? Espera que já chega para você. Professor, pois e quando não houve o inventário? Não entendi. Desculpe, quando em vida não foi feita a doação, não foi feita coisa nenhuma para passar, esses bens ficaram soltos. Quando morre, vai juntar tudo e vai virar uma coisa só e vai ter que dividir entre os herdeiros. O problema é que pode ter um filho não reconhecido, e aí essa sucessão vai demorar até sabe-se lá quando. Esses bens, eles podem ser de difícil avaliação, e aí vai demorar ainda mais. Uma sucessão precisa de dinheiro, e se não tiver dinheiro, não tem como correr a sucessão. Então, tudo isso atrapalha. Tá? Por isso que não dá para negociar bens numa sucessão sem saber
sem a avaliação de um profissional e saber como é que está. Esse é o grande problema. Ok? Falando das certidões, eu acompanhei numa imobiliária que eu trabalhei há um tempo atrás uma coisa que aconteceu. As certidões foram tiradas com 60 dias, estava tudo ok, não tinha aparecido absolutamente nada, estava tudo certinho. E eu escutei uma conversa entre as pessoas que estavam vendendo que parecia que tinha dado alguma coisa, mas que não ia aparecer. Eu chamei de lado o meu gerente na imobiliária e falei, olha, vamos tirar de novo essas certidões? Eu acho que tem alguma coisa errada aí. Porque as certidões estavam dentro do prazo, que era 60 dias, tudo certinho, inclusive estava com 45 dias, uma, 42 a outra. Só que aconteceu o seguinte, quando nós puxamos de novo, ele tinham entrado contra ele num processo trabalhista e já tinha aparecido isso no fórum trabalhista. Nós tivemos que chamá-lo de lado e falar assim, olha, fazer o negócio nós vamos fazer se o senhor ainda quiser. Porém, nós vamos ter que chamar a sua empregada, era uma coisa muito fácil, era empregada doméstica, chamamos através do sindicato, que era quem estava acionando a pessoa, não era empregada, era o sindicato que estava, o advogado do sindicato que estava representando a empregada, e conseguimos resolver. Quer dizer, não é porque, de repente, aparece ali que não tem solução. O que precisa é resolver antes que aconteça. Isso poderia ter aparecido depois do negócio feito, sim, de imediato. E nós estaríamos inocentes porque as certidões estariam dentro do prazo. Mas, ao mesmo tempo, isso poderia ser questionado. Sim. Com a sua graça, Sandra. Sandra, ocorre o seguinte, todos esses problemas que nós estamos falando de certidões, etc., elas serão problemas, efetivamente, e até de desfazimento do negócio, se as partes envolvidas não procurarem aquela pessoa que está acionando, como você trouxe como exemplo, e fizerem o acerto. Vai ser problema se ninguém fizer nada e aquele credor acionar judicialmente e dizer, olha, eu não recebi nada do morto, do vendedor, etc., e ele ainda vendeu o bem. Aí a justiça vai mandar desmanchar. Tá ok? Esse ocorre. O que eu estou dizendo é que, mesmo que as certidões estejam dentro do prazo, por uma questão até de evitar uma dor de cabeça maior a posteriori, refazer essas certidões no momento que for fazer o negócio. Entendi. Porque daria uma margem menor para se questionar a prudência que foi sim, usada na consecução do negócio. Perfeito, a sua colocação é perfeita. Eu diria até o seguinte, é um plus de atuação do corretor, porém que lhe dará perfeita tranquilidade. Há 60 dias eu tirei a certidão e vai fechar o negócio essa semana, tirei a certidão agora. Então, realmente não teve problema, não foi mais ou menos isso que você colocou, né? Tirou uma lá 60 dias e o negócio vai fechar essa semana, tira uma outra agora. Principalmente dessas certidões que saem de um dia para o outro. E essas certidões, maiores problemas, como o caso da trabalhista. O problema da trabalhista, e de todas elas, se tiver uma mácula lá qualquer, o risco é de, se a parte envolvida não pagar, você corre o risco de ter o negócio desfeito, é só isso. E aí o profissional tem que saber analisar a certidão para até interpretar um determinado registro, se efetivamente aquilo pode impedir o negócio ou não. Se você tiver certeza que existem outros bens que não dá para impedir o negócio, ou que você chama o camarada de fusca, resolva isso aqui, me traga o acordo feito, homologado, etc., que o negócio vai embora. Então, não é o fato de ter uma certidão positiva que desfaz o negócio, mas é um sinal, no mínimo, amarelo. Olhe com cuidado, porque isso pode reverter em problema. Perfeita a sua colocação. Uhum. Entendi. Exatamente. Perfeito. Por favor. A colocação da colega, eu só não entendi uma coisa. Quando ela fala de prazo 60 dias e a lei determina 30, eu não sei se eu não entendi bem, mas eu gostaria que o doutor desse a sua... Olha, quer ter segurança? Veja bem. O banco, normalmente, via de regra, pelo menos essa é uma informação de uns 2 anos, eu não tenho nada recente, ele pedia lá certidões de, no máximo, 60 dias, mas, dependendo da fase do processo, entregava a certidão com 40 dias de expedição e dizia, essa certidão não vale, porque o processo vai levar mais que 20 dias e, quando sair o processo, a certidão está vencida. Então, já tira outra. Então, esse é um primeiro cuidado. Agora, o que a colega está dizendo é o seguinte, ela tinha lá um negócio de 60 dias e
por prudência, por ter ouvido, por estar atenta ao negócio, ela ouviu uma conversa que chamou a atenção. E aí ela advertiu os partícipes lá que deveriam checar novamente. E aí surgiu a certidão positiva. É isto. Então, para nós, queremos ter certeza que não haverá problema. Se você tem uma certidão de 30, de 60 dias, ela não lhe dá total garantia. Porque, de repente, o seu cliente vai falar, escuta, mas você não tinha como olhar na semana que eu fechei o negócio e aqui estava tudo bem? E aí, como é que você vai responder? Ah, eu não olhei porque eu tinha que gastar mais com certidão. Ele fala, então você tinha que ter me pedido o dinheiro. E aí? Eu só me referi que a lei, ela define como sendo 30 dias. Ou seja, qualquer certidão que ultrapassar, ou seja, 31 dias, o corretor já corre o risco de perder a sua eficácia. Veja bem, Levi. Tudo isso nós estamos falando, desde o primeiro momento que eu aqui cheguei, eu estou dizendo o seguinte, a responsabilidade é a partir do momento que houver um problema. Certo. Por isso que eu falei agora há pouco, pode vender uma coisa com problema? Claro que pode, desde que você tome cuidados, né, se precavenha de eventuais problemas. Bote tudo no papel. Essa situação de data de certidão, por exemplo, se você mencionar que, olha, você quer ter certeza, quer que eu tire uma nova, por exemplo, e o camarada fala, não, estou satisfeito. De quem é a responsabilidade? Você passou para ele, pronto. Essa declaração dele vale tanto quanto uma certidão negativa. É isso. A gente tem algumas perguntas aqui do pessoal da internet e a gente também tem que dar um retorno para eles lá. O Cláudio Beretta, ele pergunta o seguinte, para evitar contrato de gaveta na venda a prazo, que não é recomendável, não seria preferível fazer uma escritura pública com pacto de hipoteca? Veja, na verdade, eu acho que a opção pela gaveta ou a escritura é apenas de custo. Quanto custa a escritura e quanto custa o contrato de gaveta? O contrato de gaveta, nada. A escritura, a taxa cobrada pelo cartório. É mais seguro? Claro que sim. O contrato de gaveta, hoje, ou recentemente, por decisão dos tribunais, ele passou a ser aceito. Mas antes ele criava um problema sério para quem assim tratava. Porque, por exemplo, o vendedor primitivo vendia e vinha a falecer, e aí abria um problema sério de sucessão, de quitação, de financiamento, e o contrato de gaveta estava lá com a outra pessoa. Hoje já se consegue defender direitos oriundos de contrato de gaveta. Mas a escritura pública era a regra. Outra pergunta é, em uma herança, o herdeiro assume o ativo e o passivo ou desiste da herança? Na verdade, a resposta é o seguinte, né? Depende do tamanho do passivo, né? Depende do tamanho do passivo. Mas ao herdeiro cabe a sobra do passivo, que é ativo menos obrigações, o que sobrar é dele. Se sobrar passivo não transmite. As obrigações são de quem as assumiu. Então, o falecido deixou mais dívida que patrimônio, os seus herdeiros não têm obrigação legal, eles têm obrigação de ordem moral. E a obrigação moral o judiciário não se ocupa. Então, ele tinha lá o patrimônio de 10 e devia 100, os 90, azar do credor. Os herdeiros não vão herdar isso, não. Tá? O Rashid de Araraquara pergunta, como pode o cartório não cumprir a lei 7433 de 85 sem ser penalizado? Não há denúncia para isso, é um ato voluntário. Quando ele oferece, ele diz que oferece à parte compradora a guarda dos documentos e a parte compradora aceita. É uma faculdade. Hoje você tem certidões que elas têm prazo de 30 dias. Antigamente tinha algumas certidões que para você tirar demorava quase isso. Você não tinha internet e você não tinha isso disponível em todos os cartórios. Existiam algumas certidões, sim, que você tinha prazo de 60 dias. Nessa época, eu atuava como estagiária, e vou até citar a imobiliária que era, Ação Imóveis, e acompanhei coisas semelhantes também na Learde. Tá? Então, a certidão em questão era a certidão trabalhista, o fórum em questão, ele não tinha ainda esse fórum aqui, ficava na Brigadeiro Luiz Antônio, onde você tinha o juizado trabalhista, e eu fui fazer esse acompanhamento lá. E essa certidão ela tinha prazo de 60 dias. A menos que tivesse alguém enganado e não eram minhas vistas que eram boas à época.
E agora, colegas? Posso? Tem certeza? Ou é melhor um veja bem? Então, colegas, o objetivo era exatamente esse. Não era, corrigindo a impressão que passamos ao Santos, não era de assustar, e sim de avisar que, se seguir a norma, não vai ter dor de cabeça alguma. Não tenha, muito embora seja antiecológico, né, mas não economize papel. Registre as suas promessas, as suas obrigações e aquilo que foi pactuado. Isso vai evitar dor de cabeça. Agora, se desrespeitar, inclusive, o nosso código de ética, que estabelece como proceder, aí certamente estará atraindo dor de cabeça. Aí é bom que tenha um bom anjo da guarda, que aí ele protege e não vai ter problema nenhum. Doutor Lira. Pois não. Sobre a pergunta da Sandra aí, estou numa dúvida, num caso desse que eu vou lhe perguntar. Pois não. O empregador do reclamante se desfez de todos os bens. E, nesse intervalo, ele transferiu os bens para uma terceira pessoa. Após um determinado tempo, 30 dias, 60 dias, um dos empregados entrou com um processo trabalhista. Em que situação a justiça vai dar a causa da razão do empregado para reaver esse dinheiro se o empregador não tiver mais patrimônio? Por isso que a justiça desconsidera a personalidade jurídica e vai atrás da personalidade física ou da pessoa física, e aí desfaz os negócios que ele fez de desvio de patrimônio. É por isso que ocorre. Eu tenho um caso no escritório que o meu cliente é o 4º comprador num período de mais ou menos 12 anos. E ele perdeu o imóvel por conta de uma reclamação trabalhista do primeiro proprietário, que vendeu enquanto a ação trabalhista estava em curso, não tinha condenação, mas saiu a condenação, perdeu, e aí ele já não tinha mais patrimônio, ele é o 4º comprador, perdeu um imóvel de quase R$1 milhão. O meu cliente é o 4º comprador, anulou 4 vendas até chegar naquela que era do reclamante. E aí todo mundo para frente perdeu. Não tem a quem reclamar. Tem. Ele tem direito a uma ação regressiva, né? Mas um vai chegar naquele primeiro que não tem mais nada e todo mundo perdeu, na verdade. Os compradores perderam. Tá? O reclamante vai receber. O reclamante recebeu o imóvel. Levou aí quase 15 anos para terminar a ação, mas ele recebeu o imóvel. O Chicoto, de São Paulo, faz a pergunta. Na hipótese do cartório devolver a documentação, o comprador pode garantir a fidelidade da documentação? Pode registrar esses documentos no registro de títulos e documentos? Teria validade? O registro de título e documentos, ele vai registrar o que você entregou lá. Agora, se o documento é bom ou não, a responsabilidade é ele que assumiu. Porque quando o cartório entrega, eu não vi uma única situação... Ele cartório, tem a responsabilidade. Em que o cartório, eu não vi uma única registro em escritura em que o cartório não tenha condicionado a entrega a primeiro o comprador ter dado os documentos como bom. Que é para o cartório até se isentar. O cartório que está lavrando a escritura, ele se isenta de responsabilidade. Não, eu te mostrei os documentos, você analisou, confirmou que eles eram bons e eu entreguei para você. Entendeu? Mas pode registrar. É que se o documento contiver uma infidelidade, o cartório de registro de títulos vai registrar com essa infidelidade. Ele não vai corrigir nada. Mas tem responsabilidade. Quem? O cartório, ao fazer isso, tem parte. Não, ele disse que você entregou um documento, ele guarda aquele documento igual você entregou. Ele é só um arquivo. Na verdade, o cartório de registro de títulos, ele é um arquivo que você deveria ter em casa. E você entrega lá para ele, ele toma conta para você e cobra para fazer isso. Ele não vai dizer se o documento é bom ou não. Tá ok. O Mauro Pereira, de Campinas, também pergunta: caso faça a intermediação de uma venda de uma unidade condominial e após alguns anos aparece uma dívida com INSS e FGTS de funcionários, que o síndico do condomínio não pagou. Caramba, subiu aqui. Peraí. Que o síndico do condomínio não pagou. Terei alguma responsabilidade sobre esta dívida junto com o novo proprietário?
Na verdade, a responsabilidade é do novo proprietário. As obrigações, e despesas condominiais, INSS, obra, etc., são chamadas obrigações propter rem, ou obrigações em razão da coisa. Então, todas as vezes que for reclamado alguma coisa com relação àquele condomínio, a responsabilidade pelo pagamento é daquele que figurar como proprietário no momento da cobrança. Então, se esse proprietário novo for cobrado, é ele que deverá pagar e não terá como retornar ao vendedor. É a obrigação dele. O Eduardo de Osasco. No meu escritório, colocamos em contrato que o primeiro jogo de certidões serão apresentados pelos vendedores. Porém, se venceres o prazo das certidões, o segundo jogo de certidões será de responsabilidade do comprador. Está correto? Olha, desde que o comprador concorde, sim. Eu tenho a impressão que o comprador vai dizer não. Tá? Porque ele tá interessado no negócio, e o negócio tem que se apresentar com a documentação em ordem. Tá? Então, eu acredito que o comprador é que não concorde. Quanto à legalidade, se ele assinar que concorda, ok, está valendo. Bem, vamos para uma que é um pouco longa. Eu nem consegui nem ler ela inteira, hein? Vem da Del Consuelo, de São José dos Campos. Boa noite, doutor José Ferreira. Minha dúvida é a seguinte. Tem um cliente de Minas Gerais que quer comprar à vista um apartamento em Jacareí, São Paulo, o qual ainda está em construção pelo sistema de crédito associativo. Porém, ele quer comprar em nome de 4 filhos com usufruto dele. Ele irá declarar essa negociação no imposto de renda, mas gostaria de fazer da forma mais prática e com o menor custo possível, pois sabemos que, se agora a compra for em nome dele, fazendo a doação depois da escritura lavrada e registrada, o custo será bem maior. O que o senhor me sugere? Qual seria o melhor procedimento para esse caso? Eu agradeço desde já, Del Consuelo, São José dos Campos, cresce 114.409. Bom, não é uma pergunta, é uma consulta. Né? Então, não consegui nem ler ela inteira até o final, li agora só. Mas me parece que ele, para fazer um negócio seguro, não vai ter como fugir de primeiro fazer a aquisição e segundo a doação. E aí fazer a reserva de usufruto. E terá as despesas de toda essa parte escritural e de registro. Fora isso, é jeito que está querendo dar a coisa e o jeito pode trazer complicações. Eu digo que não existe problema que não tenha solução. Sempre tem uma solução. Às vezes demora mais ou menos, mas no final das contas ela vai ter. Um caso que entra naquele caso de solvente e insolvente. O passivo da pessoa é maior do que o ativo, a ponto de abandonarem, fazer o inventário e tudo mais, porque não compensa. Uhum. A pessoa vê lá que o imóvel vale 100 mil e o cara tem 300 de passivo. Entendi. Ele abandonou prosseguir com esse caso. Daí, eu tenho interesse de ter um cliente meu que quer comprar. Eu falei, olha, isso pode demorar 10, 20 anos, mas o meu aconselho que eu dou para você é esperar o juiz citar as partes e ir para leilão, e você compra em leilão. Nesse momento, acaba todos os problemas ou ainda assim pode surgir outros problemas? Veja bem, se for leiloado, depende a forma que é posta o leilão. Porque normalmente vai um bem a leilão para pagamento de dívida. Mas não pode chegar, se a dívida é 1 milhão e o imóvel vale 100 mil, você entende? Ele vai ser vendido no máximo por 100 mil. Os outros 900 continuam sendo reclamados daquela sucessão aberta. Mas esse patrimônio não responde mais por esse ativo. Não, esse imóvel ele vai ser liquidado e ok, ele não mais está vinculado àquele. Senão teria que fazer 10 leilões para ele pagar a dívida, e ele não vale isso. Não tem como. Não. Feito o primeiro praceamento do imóvel, ele se desvincula daquele patrimônio. É uma operação muito demorada. Exatamente. Foi isso que eu disse. Eu falei, é o custo-oportunidade. Ele que coloque lá o valor que ele quiser, abaixo de mercado, porque ele está comprando um pepino, né? Ele que não sabe o tempo, o prazo, mas tem solução. Não é uma coisa que é para sempre, não tem mais solução. Não, solução você existe. Sentou Agora, e chorar. a sucessão está aberta, foi documentada, aberta em cartório. Se ela foi documentada, um dia ela vai terminar. Agora vai terminar com um monte de despesa e, para ele, precisa ver realmente se é um negócio extremamente bom. Não é bom, tem que ser extremamente bom.
Porque senão não compensa tamanha dor de cabeça. Deve ter coisa muito melhor, com muito menos problema. É que trata-se de uma coisa que, por exemplo, quando a pessoa depende do imóvel, né? É o caso dele, por exemplo. Mas o legal é a gente saber que tem solução, Sim, que não é uma solução coisa tem. que vai ficar para você estar com um problema e esse problema não tem solução. Tem. Existe solução sempre. Né? Sim, isso tem. Ok, muito obrigado, viu? Professor, aproveitando o seu conhecimento aí, viu, que é vasto aí, obrigado aí pela explanação aí, pela presença. No caso, o corretor, ele tomou todos os cuidados, né, tirou as certidões, fechou o negócio, né, inicialmente fez um contrato de compra e venda, fez a escritura, o vendedor recebeu pelo bem, né, e o comprador tem que receber o bem, né, que seria o imóvel. Mas o imóvel está ocupado pelo vendedor. E, normalmente, a gente coloca prazos, né, no contrato para a entrega desse imóvel. O corretor, ele é responsável até a entrega das chaves ao comprador. Esse prazo de entrega da chave, existe um prazo legal? Não, veja bem, o negócio foi fechado pelo que você está falando aí, o negócio foi fechado com o imóvel ocupado e a relação entre vendedor e ocupante, decorrente lá de um contrato, ou coisa que o valha. O ônus, se o seu comprador aceitou esse imóvel com essa condição, o ônus é do vendedor e do comprador. O problema é do comprador. Ele não vai poder cobrar isso de você, salvo se a sua promessa foi: fecha o negócio que eu tiro o camarada. Aí você vai ter que tirar. Tudo depende do que você prometeu. Se você prometeu, passou a ser uma responsabilidade sua. Mas se está lá no contrato, dizendo que está ocupado, que vai ser desocupado no momento da conclusão do negócio, e isso não ocorre, você não responde por isso. Você o advertiu sobre o risco do negócio. Ele pode não te entregar no dia. Está lá no contrato, o imóvel está ocupado. Não, é o que for pactuado. Não, é o que for pactuado. Que foi combinado e que, como, por exemplo, os imóveis retomados pelos agentes financeiros, vendidos, na sua quase totalidade, ocupados. O agente financeiro só disse que está ocupado. Quem vai tirar de lá é você, arrematante. O problema é seu. Quanto tempo? Também continua sendo um problema seu. É custo e problema seu. Obrigado, uma boa noite a todos.